de Relações Internacionais da Uninter. Ela é bacharel em Relações Internacionais, com especialização em Sociologia e Política e prática docente em AD, mestre em Ciência Política e doutoranda em Ciências Políticas. Olá, Caroline, muito bom dia. Bom dia, Nívia. Bom dia, Rubens. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. O prazer é nosso. Também estamos recebendo o mestre em Direito e advogado, MBA em Relações Internacionais, Cássio Faedo. Cássio, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Sistema Sagres de Comunicação. Bom dia, Rubens. Bom dia, Nívia. Bom dia, telespectadores e os componentes aqui da mesa. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Também recebemos o Icarim Melgaço, que é pós-doutor em Economia pela Unicamp, tem mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial pela PUC Goiás e é doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Icarim, muito bom dia, muito obrigada por sua disponibilidade em nos atender. Muito bom dia a todos vocês, aos ouvintes aí do Sistema Sagres. Será um prazer enorme participar dessa importante discussão aqui hoje, nesse sábado. Também estamos recebendo o professor de História, Afonso Fernandes. Muito bem-vindo, professor, muito bom dia, muito obrigada também por sua participação aqui conosco. Está sem áudio, Afonso. Você está sem áudio no Zoom, habilita. Isso, bom dia. Bom dia a todos que compõem a mesa e a todas. E ao público. Bom, vou começar com a Caroline, professora, para a gente começar contextualizando o momento que nós estamos depois desses 80 dias de guerra da Ucrânia, o que a Rússia chama de Operação Militar Especial. Eu tenho a impressão de que o Putin não mudou ainda, havia uma expectativa de que nessa semana, no dia 9 de maio, né, um dia importante lá para a Rússia, que ele mudasse esse status e, de fato, anunciasse uma guerra, né? Uma guerra da Ucrânia. Parece que isso não mudou ainda. Então, em que pé está para a Rússia a operação militar especial e para a Ucrânia a guerra, para grande parte do mundo, né? Para a maior parte dos países, a guerra da Ucrânia? Parece que ela entrou meio que num ponto de latência, né? Com algumas tropas russas que voltaram em algumas regiões, aquela expectativa nos primeiros dias, semanas, de que a Rússia tomaria Kiev e enfim, a guerra chegaria rapidamente a uma conclusão, digamos, nesse sentido de tomar, né, territorialmente a Ucrânia. Isso não aconteceu, a Rússia até retroagiu em alguns pontos. Então, que guerra é essa da Ucrânia que a gente passa a observar agora? E, mais uma vez, obrigado pela presença. Mas essa primeira, que nos situar em que guerra é essa que completa 80 dias. Caroline. Bom, Rubens, tudo sobre esse conflito acaba sendo para a gente sempre um ponto, né, de questionamento. Nos primeiros momentos, quando começou a tensão, os analistas de relações internacionais estavam na expectativa de que o Putin nem invadisse, né? E aí ele invade, foi, em certa medida, um susto, né? Depois a gente tinha essa expectativa de que o conflito fosse curto, né? Justamente de que a Ucrânia não ia conseguir resistir, e a gente viu o oposto, a Ucrânia conseguiu resistir, isso a um custo elevadíssimo para a população, para o país, né, para a economia do país, mas também para essa questão social do país, para a questão política do país. O presidente da Ucrânia também demonstrou uma articulação política, ele se mostrou um ser político muito hábil, o que fez com que o conflito também tivesse alguns novos elementos. Outro ponto durante esses 80 dias que a gente conseguiu perceber foi justamente essa aliança do Ocidente, né? O apoio que o Ocidente está dando e os contornos, né, dessas movimentações, não só da Europa, mas de outros países. E agora, nesses últimos, vamos falar assim, nos últimos dias de conflito, né, a gente tem visto até uma pequena mudança de postura dos Estados Unidos, principalmente. O presidente Biden tem mostrado mais articulação, ele tem falado mais do conflito, ele tem feito mais pronunciamentos, ele conseguiu aprovar, né, um projeto de lei agora com bastante ajuda financeira, ajuda militar. Então, a gente está vendo também essa mudança, um pouco de mudança dos Estados Unidos,
E a gente está vendo um conflito que todos achávamos, primeiro, que nem ia existir, aí ele aconteceu, que seria curto, que a gente está vendo que ele está se estendendo, e agora nós, analistas de relações internacionais, estamos projetando uma possibilidade de se manter esse conflito por bastante tempo, né? Aparentemente não vai mesmo ser um conflito curto, as negociações elas não têm avançado quanto a expectativa gerada em cima do conflito nos mostrava. Então, vai ser um conflito ainda, a gente vai passar alguns meses, né? Existem algumas projeções que dizem que lá a partir de agosto é que a gente vai começar a ver mais ainda a Rússia se afastando, colocando um pouco, né, voltando um pouco, mas mesmo assim a Rússia não vai parar, não vai abrir mão. Então, é um conflito que, vamos ver, em todos os momentos eu sempre errei nas projeções, mas aparentemente não é um conflito que vai ter uma resolução tão de imediato, né? Então, é nesse pé que a gente está agora. Bom, depois dessa contextualização da professora Caroline, eu queria saber, né, dos nossos participantes aqui de forma geral, as consequências, né, que nós já estamos vivendo desse conflito e as futuras consequências. Eu queria começar com as consequências econômicas, né, que claro que o conflito ele é regional, mas ele tem consequências para o mundo inteiro, né? Então eu queria começar com o professor Icarim Melgaço, falando aí sobre essas consequências econômicas. Por favor, professor. Bem, em primeiro lugar, eu acredito que o Ocidente talvez esteja mais despreparado do que o Oriente, já que estamos falando de uma batalha que envolve ambos, Ocidente e Oriente. Nesse sentido, eu acredito que, do ponto de vista econômico, por exemplo, os russos têm uma arma poderosíssima. Que arma é essa? O combustível. O combustível fóssil, que movimenta a economia do planeta ainda. Petróleo e gás natural. Exemplo disso, podemos assistir o despreparo do Ocidente com relação a isso, tendo em vista, sobretudo, a Europa, que depende de aproximadamente 40% da importação desse combustível. Só a Alemanha, que é uma das grandes potências econômicas do planeta, depende aí de aproximadamente 51% desse combustível. Evidentemente que esses dados, colocam na mesa uma condição bastante folgada, tranquila, para os russos nessa invasão da Ucrânia. E eu colocaria ainda outro aspecto, que é a exportação de alimentos importantes, base da alimentação mundial, que é o próprio trigo produzido tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Portanto, eu acho que dizer que essa batalha é simplesmente uma batalha entre a Rússia e a Ucrânia estariam bastante limitados. Isso é uma batalha globalizada. O mundo hoje está globalizado. E a Rússia é uma das mais importantes potências econômicas do planeta. E eu acrescentaria aí um dado mais importante ainda nesse campo de batalha, que é a participação de um grande player, que é a segunda potência econômica do planeta, que é a China. É o dragão. O dragão está muito interessado nessa batalha. E, evidentemente, que a busca da China para se transformar na primeira potência econômica do planeta, passando por uma batalha envolvendo essa invasão da Ucrânia, da Rússia na Ucrânia, talvez seja um teste para isso. Um teste para ver até que ponto o Ocidente, Estados Unidos, principalmente a OTAN, estariam preparados para manter essa hegemonia em termos mundiais. Evidentemente que, como eu disse no início, que a energia tem um papel extremamente importante. Nós estamos vendo aí a desorganização que houve em termos da distribuição do petróleo, a tal ponto que os Estados Unidos acabaram ou estão tentando trazer a Venezuela, que havia sido também palco de uma sanção dos Estados Unidos, exatamente
por essa sanção, os Estados Unidos passaram a importar petróleo da Rússia. E agora volta para a Venezuela, que estava sob sanção, aliás, Venezuela e o Irã. Então, são dois exemplos aí para a gente ver que não é tão simples assim. Eu acho que o mais importante é entender, por exemplo, que essa é uma guerra, como eu disse no início, uma guerra globalizada. Quando dizem, por exemplo, que empresas estão deixando a Rússia, o Ocidente usa muito isso como uma tentativa de moralizar a própria Rússia, tentar dizer para o povo russo, olha, vocês estão perdendo empresas, as empresas estão saindo da Rússia, de certa forma, magoadas. Vejam bem, só o cartão Visa, que é a maior bandeira do mundo, teve uma receita em 2021 de $1 bilhão só na Rússia, 5% de toda a receita dessa bandeira da Visa. A Master, que é a terceira do mundo, 800 milhões só no mercado russo. Então, vejam bem, quem está perdendo com essa batalha, do ponto de vista de mercado? Outra coisa, a expulsão da Rússia da SWIFT, onde se faz aí as trocas dos negócios em termos mundiais de mercado, de pagamento. A SWIFT, veja bem, a China já tem dentro da Rússia o CIP, que é outra forma de substituir o SWIFT. Então, é uma tentativa, mais uma vez, dos chineses tirarem um proveito enorme nessa batalha. Mas, infelizmente, nós recebemos muita informações bombásticas do Ocidente. Então, somos muito influenciados pelo Ocidente. Eu acho que isso é algo que nós todos precisamos estar atentos. Bom, e aí eu já queria também acionar aqui o Cássio e daqui a pouco o professor Afonso, mas primeiro com o Cássio, ainda nessas consequências, professor, sobre econômicas com o Icarim, e aí nas relações internacionais, na geopolítica, o que muda, né? O que está sendo alterado nessas relações a partir dessa guerra? A gente teve nessa semana esse movimento da Suécia, né? E da Noruega, né? Da Finlândia, né, de adesão à OTAN. Enfim, as coisas estão esquentando naquela parte do mundo, mas também em todo o planeta, com as consequências para a geopolítica, professor. Sem dúvida, mais um passo no aperto que tem sido dado à Rússia. O Putin já não era um fã quando ele vem ao poder dessa perda territorial da Rússia. Então, é um aperto nas fronteiras da Rússia. E eles já têm, digamos, o povo russo já tem o trauma das invasões napoleônicas, das invasões de guerras. Esse, claro, é um dos aspectos, tem outros aspectos, mas essa questão de países limítrofes entrarem na OTAN é mais um combustível para esse conflito aumentar. Eu não sei se seria, falando aqui distante do Brasil, do calor do conflito, mas se seria momento da Suécia ou da Finlândia pleitearem entrar na OTAN. Nós sabemos os motivos próximos, nós estamos pegando aqui apenas de forma remota, mas, como muito bem dito pela professora Caroline, desculpe, acho que muita gente errou. Eu também tinha uma expectativa de que fosse algo muito rápido. E, aliás, eu tinha expectativa que não acontecesse o conflito, porque pela consequência econômica que o professor Barbosa muito bem colocou para todos os lados, mas do ponto de vista territorial, geopolítico, a questão da Crimeia ainda não resolvida, né? Não resolvida para os russos, né? Porque eles gostariam de ter ali, e para a Ucrânia também, mas gostariam de ter ali o reconhecimento internacional de que a Crimeia novamente retornasse à Rússia, como acontecia antes de Khrushchev, nos anos 50, mas eles gostariam de ter, porque é a única saída que eles têm para o mar ali, no mar, digamos, o mar mais tranquilo, porque a Rússia tem grande área marítima, mas uma área marítima congelada, muito parte do tempo, boa parte do tempo lá para cima. Então, aquilo ali para eles historicamente, milenarmente, é muito importante.
Então, é um conflito que realmente influencia a China, vai que a China resolve também resolver suas questões com Taiwan, e aí outros começam a tentar resolver suas questões particulares e nos envolvemos num conflito muito maior. Do ponto de vista geopolítico, eu intuo isso desde a saída da Inglaterra, do Brexit, agora, depois da pandemia e seguida de uma guerra, que os países mudem um pouco esse foco de uma globalização tão aberta e tenham algumas cautelas econômicas, principalmente, para poder se precaver dentro do possível, né, para que não fiquem desguarnecidos. Bom, e aí a gente vai para o professor Afonso. Ouvimos aqui uma contextualização sobre o momento da guerra, impactos na economia, para a geopolítica, as relações entre os países, e a história avalia tudo isso. Então fique à vontade, professor Afonso. Vou dar uma continuidade em algumas falas, quando o professor Icarim comenta da questão econômica que envolve a China, que envolve até como narrativa, né, Ocidente e Oriente. Agora cedo, quando eu fui dar uma breve pesquisada em alguma notícia nova, né, porque todo dia tem uma notícia nova, uma das coisas que foram faladas de ontem para hoje é que um premier da Ucrânia noticia um ato dentro do Facebook, né? Então a gente, até como historiador, parte para um momento também histórico que a forma que é narrada a própria guerra, que é chegada para a gente, né, como essa ideia, nós aqui no Ocidente, via uma rede social. Então, a gente usa o Twitter, um Facebook, um Instagram, para poder estar tendo informações sobre esse assunto. E a própria população tem esse acesso, e quem está, digamos, trabalhando dentro dessa guerra também utiliza desses recursos. Então, já fica uma questão, assim, historicamente, talvez a primeira guerra, de fato mesmo, vindo a acontecer de tal maneira, né? Então, a gente já sai de um comum, entre aspas, das narrativas que se tiveram das guerras passadas, a partir disso, né? Nas questões históricas, a questão de identidade, de pertencimento de local, desde lá dos eslavos aos tempos atuais, de quem tem como identidade, que povo é esse, se a gente pegar essa região, tanto o Oriente Médio quanto a Ásia e divisão em Europa, a gente pode perguntar até a questão do Kosovo, a questão da Armênia, todo dia tem pequenos conflitos, está acontecendo agora em Israel mesmo, morreu uma jornalista, e ontem ela foram atacar o caixão dela, né, no velório. Então essas questões identitárias pega-se muito, como o próprio professor Carlos falou, né, a própria questão de Taiwan, como que fica essa questão, a questão das saídas para os mares, né, não é de hoje que tem essa briga, a gente pode pensar desde o Mediterrâneo a essa região da Crimeia, então vai acontecendo pontos distintos dentro disso. E eu acho que todo mundo também partiu para uma ideia que não seria uma guerra tão prolongada quanto está sendo. E eu acho que talvez nem a Rússia também pensava-se que seria tão assim, porque a OTAN, então, ela não está entrando na guerra, ela está financiando essas ações, isso é claro, isso é nítido para todo mundo, só que ela não está mandando, de fato, tropas em si, ela está abastecendo financeiramente. Só que ela também tem recurso, igual foi citado a Finlândia entrando na OTAN. Hoje de manhã, no Globo, foi colocado que a Rússia vai suspender a questão de fornecimento elétrico para a Finlândia. Aí entra onde também o professor Icarim comentou, né, da quantidade de recursos naturais, eólicos de forma geral, né, que a Rússia abastece. E a Finlândia vai fazer o que agora? E aí, eu vou continuar com a OTAN, e como que eu vou ter essa energia? A Rússia corta de mim, e a Rússia sabe que ela, em curto prazo, ela tem uma perca muito grande, porque ela para de negociar, mas ela sabe que amanhã volta a depender, inclusive, disso. A Venezuela, como o professor Karim também comentou, ela acaba entrando num jogo onde ela estava excluída já há anos. Ela, desculpa a piada, mas ela deixou de ser comunista agora, né? Ela deixou de ser comunista por causa da guerra, né? Até ontem ela era, agora ela não é mais. Então pode ter essa aliança. Então essas questões históricas vai sendo migradas, e não é a primeira guerra que a gente ocorre dessa maneira. E ontem, inclusive, eu dando aula sobre a guerra do Vietnã, por sinal, né? Eu até fiz um paralelo da guerra com a Ucrânia, porque talvez não imaginasse, lógico, proporções devidas diferentes, formas diferentes, mas os Estados Unidos também não imaginavam que ia ser tão grande o período de guerra, um pouco de trabalho que se teria para aquilo.
e a Ucrânia está conseguindo sustentar. O premier, que eu comentei que ele solta pelo Facebook, ele falou que vai armar 1 milhão de pessoas na Ucrânia, porque tem notícias que a OTAN investiu 11 bilhões na Ucrânia nessas últimas semanas agora, pelas ofensivas e tudo mais. Então, a gente vai vendo como que essa geopolítica, essa organização histórica vai envolvendo dentro dessas relações. Ontem mesmo, perdão, na quarta-feira, quebraram uma haste que tem de várias estátuas de soldados que eram da União Soviética, que conquista a Berlim, que foi agora recente, né, quando teve a conquista lá, inclusive a Rússia fez aquele grande evento. Na Ucrânia, eles quebram as estátuas desses soldados que era da União Soviética no passado. Então, essa briga de identidade ocorre também nesse pertencimento a um povo, a um local, de forma geral. E isso entrelaça também a toda a estrutura histórica política que é envolvente na região. Eu queria voltar agora à professora Caroline Cordeiro. Professora, a gente está vivendo aí uma nova Guerra Fria, porque não há um conflito direto entre Estados Unidos e Rússia, mas os Estados Unidos também estão envolvidos nesse conflito. E numa perspectiva mais adiante, há alguma possibilidade desse conflito lá na frente desembocar num confronto direto? Você vê alguma possibilidade de desembocar nesse conflito direto entre Rússia e Estados Unidos? Realmente, né, os contornos que a gente tem visto agora, eles nos fazem relembrar um pouco ali do que a gente viveu na Guerra Fria, né? A Guerra Fria, ela teve, o Afonso até citou alguns pontos, ela teve vários momentos de conflitos, né, separados em vários territórios diferentes, e agora a gente está vendo, por enquanto, um conflito em uma região só, né? Eu acho que tem isso que é diferente da Guerra Fria. Então, eu não diria que a gente estava revivendo a Guerra Fria, mas talvez um novo contorno, né, de uma disputa que é também um pouco, não é tão forte ideologicamente quanto a gente via nos moldes da Guerra Fria, mas um confronto entre Oriente e Ocidente, em certa medida, né? Então, parece que a gente está revivendo alguns momentos e talvez, sim, pensando nessa ideia de que o Oriente e o Ocidente, com pontos de conflitos que não são diretos, né? E também por conta de um questionamento. A Rússia coloca muito isso, né? Dessa imposição do Ocidente, do quanto que o Ocidente tem limitado as ações ou tem afastado o Oriente. Então, a gente tem, sim, alguns elementos que nos lembram a Guerra Fria, talvez num novo formato, mas com certeza na história a gente vai ter que pensar um pouquinho aí sobre esse contexto, sim. E agora sobre caminhar para um conflito maior, né, com mais territórios sendo afetados. Eu tenho até medo, Nívia, porque, como eu falei que eu projetava que a Rússia não invadiu, projetamos lá que ia ser rápido e não foi. Então, a minha tendência é falar, não, a gente não vai escalar para um conflito maior, mas como está tudo, né, indo um pouco contra as expectativas, a gente também não pode negar completamente. Mas o que a gente tem que levar em consideração? Que a China, apesar dela estar questionando, ontem, até mesmo a China comentou dentro da ONU, né, fez um discurso na ONU, dessa posição ambivalente do Ocidente. Então, ela tem se colocado um pouco contra o conflito, mas ela também não apoia diretamente a invasão. Então, a gente tem que lembrar que a China está dentro disso, então é mais difícil com que a Rússia consiga essa parte das sanções econômicas e até mesmo a parte militar da Rússia. A Rússia não esperava que a Ucrânia iria resistir tanto, e a Rússia também não esperava que a Ucrânia ia receber tanto apoio do Ocidente, né? Então, eles estão, aos poucos, utilizando todos os recursos militares, o que vai dificultar fazer com que esse conflito escale para algo maior, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Os Estados Unidos estão jogando muito com isso, né? O presidente Biden, mais envolvido no conflito,
ele começa a indicar o quê? Ele começa a indicar que os Estados Unidos já estão fazendo essa análise de que o poder econômico para manter o conflito da Rússia está diminuindo muito, e também o poder militar, esse abastecimento militar. Até tem notícias recentes falando da Força Aérea, né, que não se vê avião russo, mas eles estão voando bem baixo só para ajudar a tropa, então eles estão naquele conflito até um pouco clássico, que é por terra, né? Na Segunda Guerra Mundial a gente viu muito mais um conflito aéreo do que tanto por terra, né? Principalmente no início, né, do conflito. Então, a Rússia já não está mais usando isso. Existe um sistema que a Ucrânia conseguiu anti-mísseis, que é muito forte, muito moderno. Então, a gente também tem que lembrar isso, né? Se a gente pensar na escalada do conflito, o quanto que a Rússia ainda aguentaria. Agora, eu quero colocar 2 pontos aqui, até para os meus colegas também poderem debater essa questão. Vou retomar então a questão da Finlândia. Eu estava até conversando com uma amiga finlandesa, eu morei na Finlândia há um tempo atrás, e estava conversando como é que está a situação lá. E a população finlandesa, né, acabou fazendo realmente uma pressão popular para que a Finlândia entrasse na OTAN, porque a Finlândia foi, a gente pode dizer, recentemente invadida pela Rússia. Ela teve uma parte do seu território tomado, e existe algo muito forte entre os finlandeses da proteção do que ficou do seu território. Eles falam muito dessa perda do território deles para a Rússia, eles falam muito dessa guerra do inverno, que eles chamam. Então, a Rússia também sabe disso e calcula que, se foi difícil, eles encontraram mais resistência na Ucrânia do que eles imaginavam, na Finlândia isso ainda vai ser mais forte. Mais forte. Então, eu diria que se tivesse um avanço do conflito, talvez seria justamente ali para a região da Finlândia, invadindo ali Finlândia, uma tentativa de chegar à Suécia, mas a resistência, eu ouso dizer que a resistência na Finlândia não vai ser pequena, né? Vai ser uma resistência bastante forte, e a Rússia sabe disso, e talvez com isso, e já fragilizada, ela se contenha, se mantenha ali na Ucrânia. Mas também a gente tem que lembrar que é um pouco do perfil da Rússia, esse perfil de expansão, né? Então, vamos ter que ver essa expansão do conflito. A Caroline já antecipou o que seria a minha próxima pergunta, que era, a pergunta seria o que é essa Rússia de Putin, que desde 2000, né, já comanda o país e tem prazo, tem mudanças constitucionais para ficar por mais tempo, e se a gente tem uma Rússia com Putin expansionista, o que é que vem pela frente, pensando nesse aspecto. A Caroline já deu uma avaliação sobre isso, que parece que está no DNA russo, né, esse expansionismo. Não à toa tem um país do tamanho que tem. Mas e hoje, né, nesse século, nesse momento histórico, a Rússia com Putin, diferente do que era na União Soviética, no fim da União Soviética, pós-fim da Guerra Fria, e agora a Rússia se tornando de novo uma potência nesse sentido. Eu vou deixar o questionamento bem aberto, queria ouvir considerações que vocês tenham, né, sobre aspectos talvez que nós não tenhamos perguntado. Fiquem à vontade, e também um para interferir no outro. Podem seguir com o debate à vontade. A princípio, uma ordem aqui: Icarim, Cássio, Afonso, e depois a Caroline de novo. Icarim, por favor. Bom, eu diria claramente que, do ponto de vista dessa invasão, dessa guerra, a Rússia está muito mais preparada do que o Ocidente. Eu já citei agora há pouco o exemplo do próprio combustível. Não é a arma nuclear que é o maior poder, a arma mais poderosa da Rússia, é o combustível. O combustível que movimenta a economia mundial. Como é que a economia mundial vive sem o petróleo? Como a Europa vive sem o petróleo? Basta vir o inverno. Se a Rússia fechar, a Gazprom, fechar o fornecimento do gás e do petróleo para a Alemanha, terceira potência econômica aí do mundo, a Alemanha praticamente para. As indústrias alemãs vão parar, porque a Alemanha montou um plano de Estado, de desenvolvimento, baseado na energia de onde? Da Rússia. Energia da Rússia. Então, a Europa está completamente de joelhos nessa guerra, completamente perdida, feita um sanduíche. É a pressão do Ocidente e a pressão do Oriente, dos russos. E, mais uma vez, digo que os russos estão muito mais preparados. Lamentavelmente, eles se prepararam
É um planejamento estratégico aí muito bem arquitetado, a tal ponto, que eu disse agora há pouco, que os Estados Unidos não estavam preparados para ficar sem o petróleo russo. Eles importam petróleo russo e, de uma hora para outra, tem que ajoelhar para os venezuelanos, para o Iraque, que eles tanto combateram durante todos esses anos aí, com países voltados para o islamismo, o socialismo, ainda estão falando disso até hoje. Então, de uma hora para outra, a gente percebe que os Estados Unidos estão totalmente preparados. E a China, mais uma vez, eu digo aí, que ela pode parar essa guerra, evidentemente. Eles têm um pacto com a Rússia, foi assinado em 2015, Jogos Olímpicos. Então, vejam bem, eles já assinaram esse pacto. Tanto assim que quando o Ocidente diminui a compra, por exemplo, de combustível russo, os chineses vão comprando. Inauguraram, pouco antes da invasão, um gasoduto que sai da Sibéria e passa pelas principais cidades chinesas que estão carentes de combustível. É o The Power of Siberian Sea. Esse é um gasoduto extremamente importante. Então, isso é estratégia. É pura estratégia. O Ocidente está totalmente perdido. Agora, estão usando uma mídia para tentar destruir a imagem da Rússia, e agora essa história de Finlândia, de não sei o que mais e tal. A Europa não sabe para onde vai, o velho continente está totalmente perdido. Eu acho que essa é a história. E, para terminar, eu repito, quem está assistindo essa batalha de camarote são os chineses. Estão quietos lá e tirando um grande proveito disso aí. É isso mesmo, Cássio? Sem dúvida, a China é um país com uma poupança interna muito grande, muito dinheiro para gastar, já tem os projetos de ampliação de Rota da Seda, e, enfim, todos os projetos de infraestrutura, e a China nunca teve um desejo de expansionismo muito além das suas fronteiras. Historicamente, ela sempre ficou meio por ali mesmo. Mas, sem dúvida, o grande negócio da China é realizar comércio. E essa guerra desestabilizando uma Europa que há muito tempo vive de royalties, vive de, enfim, do que restou ali do colonialismo. É um novo mundo que bate à porta. Já repito, né? Já saímos de uma pandemia, estamos num conflito em que a Rússia, concordo com o professor Barbosa, que a Rússia se preparou, a Rússia se está, de repente, agora uma especulação minha, freando um pouquinho, porque poderia destruir a Ucrânia, isso é lógico, de pronto. Então foi uma guerra um pouco mais de varejo, digamos, um conflito mais de varejo, mas começa no inverno, nos últimos dias de inverno, e talvez fosse esse o motivo de começar ali, mas vai se reciclando as suas tropas, se preparando para as estações do ano. Me parece que a Rússia tem bastante gás, evitando aí um trocadilho sem graça, mas tem muito o que prosseguir ainda nesse conflito. E é um conflito de varejo, porque estão armando uma população ucraniana para lutar das suas janelas, e isso vai causar ainda muito mais mortes. Não é uma estrutura de guerra aberta, é uma estrutura de guerra muitas vezes em cidades, com civis. Então, é a receita para algo um pouco mais longo. E claro, esses aspectos de financiamento mais um motivo para, e não entrar diretamente em guerra, mais um motivo para alongar. Eu financio, mando arma, mando dinheiro, mando condições materiais para que a população, o exército, as forças armadas ucranianas continuem nesse conflito homem a homem, digamos assim, né? Não tão mais aéreo, como a professora Caroline falou, não é? Então, diria, especulando, que a tendência ainda é demorar isso um pouquinho mais. E, como disse, a China, na verdade, só se a coisa realmente sair muito do controle em termos globais, porque, por enquanto, a China vem nadando de braçada nesse conflito. Professor Afonso, para encerrar essa rodada. Sim, colocando a China, talvez eu analiso um ponto seguinte.
ela também está observando muito como os Estados Unidos está mexendo o joguinho de tabuleiro, porque para ela também é viável. Inclusive, todo mundo sabe, por boa parte do lucro estadunidense, né, do que ele tem de recurso, é bélico. E os Estados Unidos vêm há muito tempo, teoricamente, sem financiar guerras. Isso também é vantajoso, porque a OTAN é comandada, né, pelos Estados Unidos, então a gente tem essa relação de como que os Estados Unidos vai sair lucrando. A China também não está atrás disso, e esse conflito também fazendo com que a Rússia distancie do Ocidente, facilita uma maior aproximação ou uma quantidade maior. Como o professor Barbosa falou, num dia antes de toda a situação, a China já estava fazendo gasoduto de forma geral. Então, assim, você não vai para um lado, vem para cá que a gente quer consumir esse produto, não precisa não. A Rússia não se prepara antes, porque, na verdade, ela já toma a Crimeia em 2014, né? Então, assim, já são quase 10 anos de um processo, né? 8 anos de um processo que ela já estava estruturando. Inclusive, ela guarda muita reserva de rublo, né? Porque ela sabia que isso poderia ter uma certa causa ali, então até economicamente ela se abasteceu para isso, para que quando fosse acontecer ela segurasse toda uma estrutura. Na questão da guerra aérea, a guerra por terra, os locais principais que a própria Rússia está tentando controlar são locais não só de pontos estratégicos, não que ela quer destruir. Então, quer dizer, ela também tem que saber qual tipo de arma que ela vai usar no local, porque senão ela também acaba tendo que depois refazer todo um processo. Se ela arrebentar a Crimeia, ela arrebenta o próprio recurso que ela quer lá dentro. Se ela destruir Kiev, ela também deixa de ter o recurso que ela quer lá dentro. Então, até como e a forma que ela vai, digamos, bombardear, ela tem que analisar essas questões. Então, a gente também vê novos tipos de armas, novos tipos de armamentos bélicos sendo atualizados e entrando nos jogos das novas guerras, né, nesse quesito. O drone é um exemplo disso. Hoje, eles estão mais mapeando regiões do que atacando. Porque ela não deixou de ser aérea, só que ela é uma aérea invisível, né? Você não passa mais um caça soltando mísseis de forma geral, não. Você olha um drone, vê o que tem, manda toda a localização de uma base, ali você faz todo o processo de estar acontecendo. Então, de forma geral, ela tem isso. Inclusive, a reconhecimento facial vai estar... Agora é a guerra do reconhecimento, por isso que eu falei a questão da nova tecnologia, né? Das redes sociais, nesse ponto. Então, essas questões, a gente tem que estar analisando também como que a própria Rússia aparelhou nesse quesito. E isso pensando a China também, pelo desenvolvimento tecnológico, pensa até um TikTok da vida, nesse sentido, que é até proibido nos Estados Unidos, justamente por causa do reconhecimento facial. A China pode começar a fazer negócios com a Rússia dentro dessas relações. Então, assim, tem países que estão por trás analisando, porque também assim, eu não preciso de gastar dinheiro com isso agora, gastar dinheiro financiando guerra, ou eu mesmo mandando tropas para ali. Porque, na verdade, que está até cômodo para mim. O Biden não entrou numa eleição e veio ganhar recente, imaginando que 2 anos depois teria uma guerra. Ele não veio dessa forma. Já o Putin já veio uma estrutura já de 8 anos analisando. Como foi citado, essa expansão russa. É histórico, né? Esse grande império russo, essa relação russa que você tem desde a Rússia anterior, desde lá dos impérios, a depois da Revolução Russa, atualmente com o próprio Putin, né? Ele sempre teve essa igreja grande russa, de forma geral, por isso que eu falei que as questões de identidade, de localidade, sempre foi analisadas dessa forma. Então, tem países que ele está indiretamente vinculado, outros que, teoricamente, ele não abre muito a boca, né, nessas relações, porque ele sabe que se ele der certos palpites, ele pode sofrer uma consequência não de forma direta, mas indireta, que torna-se direta. Por exemplo, o Brasil. Se o Brasil tomar, digamos, lado na guerra, a gente sabe que boa parte do nosso comércio ou fica vinculado, digamos, a países da OTAN ou fica vinculado à Rússia, né? Então, a gente tem que brincar de ser um neutrão, porque a gente sabe que a gente vai perder comércio dentro disso. Então, vai analisar do que é vantajoso nesse aspecto. Foi citado a Alemanha, não me recordo por quem, desculpa, perdão por isso. A Alemanha também, querendo ou não, ela não está abrindo muito a boca na forma da guerra, porque ela sabe que tem o recurso natural. A professora Carolina que citou, né, a questão da Finlândia. Concordo que a resistência pessoal vai ter, tá, mas a Rússia já falou que vai cortar a energia dela.
E aí, o que ela vai fazer com esse corte de energia? Adianta eu ficar aqui falando, não, eu sou o bom de briga, mas eu não tenho recurso nenhum para me organizar para uma guerra. Então, essas análises aqui tá acontecendo. Acho que por isso que muita gente, e assim, todos nós aqui estamos assumindo nessa questão das projeções de análise que a gente achava que era da guerra, a gente está começando a reorganizar essas análises muito por esse tabuleiro sendo jogado de quem vai estar, quem não vai estar, como vai ser nessas organizações, né, nesse ponto. E a Rússia, o argumento dela justamente é porque foi bloqueando, inclusive foi citado bem no início da pergunta, se é uma nova Guerra Fria, uma continuidade da Guerra Fria, não é isso por isso, você tem a questão do Vietnã, para falar se o tempo, que duração, se imaginava que ia ser dessa forma e tudo mais. Não vejo como uma nova Guerra Fria, eu não analiso dessa forma, só que é uma guerra dos moldes atuais, né, de a gente entender o que está acontecendo nessa atualidade de como está envolvendo. E como alguns países necessitam dessa guerra de forma direta ou indireta para projeções e proporções, porque a Rússia se sentiu cercada ao ponto que ela falou, olha, deu um limite, parou, tá bom, agora acabou. Inclusive, no início da guerra, ela tinha dado um ultimato a alguns países, ó, se entrar lá na OTAN, eu vou tocar o terror com vocês também. Aí vamos começar, agora que a Finlândia e a Suíça foi comentar de estar entrando, né? Então, assim, a Rússia não entrou por acaso numa guerra sabendo o que poderia ter, seja maior ou menor proporção. Até mesmo as sanções políticas que iriam envolver dentro disso. É um império muito grande, de milenar, que não é a primeira guerra que eles estão participando, então não dá para falar que eles só estão errando, não tem como falar isso. Realmente tem muita coisa envolvida, muitos interesses e é assunto assim para um dia de debate para a gente tentar compreender um pouquinho desse conflito, né? Mas infelizmente nosso tempo já está acabando. Eu já queria ir agora para as considerações finais e só para a gente mudar essa última rodada, queria começar com o professor Afonso, depois já direto o professor Cássio, o Icarim e por fim a professora Caroline. Afonso. Sim, então, de forma geral, a gente tem que analisar a guerra, porque assim, o que eu comento muito com meus alunos é uma questão de uma guerra muito mostrada ao vivo, não dos moldes anteriores, ela hoje é mostrada a partir de um celular mesmo, né, você consegue noticiar, inclusive a gente está numa era da própria, o excesso de informação, né, o que é informação, o que é conhecimento, as próprias fake news, a gente está discutindo essa relação, o que o que tem, o que não tem, de forma geral, de como está sendo analisado, e todo um por trás da guerra de quem participa e quem financia essa guerra, né? Quem sai de forma lucrando. A gente citou aqui vários países que estão participando da guerra, e talvez o que a gente menos falou foi justamente da própria Ucrânia e da Rússia, né? Porque a gente falou muito, tipo assim, todo o tabuleiro que é jogado, né? Que eles estão ali de frente, mas por trás existe um elemento maior. Inclusive, como eu citei aqui, o próprio Brasil, né? Por que o Brasil até então não tomou uma frente direta, né? E próprio quando o presidente chegou a reunir com o Putin, falou, não faz isso, pelo amor de Deus, porque a gente sabe que isso poderia causar uma consequência de lado, mas a gente não quer que vai, tipo, reunir com o OTAN, porque a gente sabe que tem uma consequência de lá. Então, essas análises nesse sentido. Então, eu encerro aqui a minha fala, obrigado pelo convite e um abraço, foi sensacional participar com vocês, todos vocês. Nós é que agradecemos e esperamos uma próxima oportunidade. Já aproveitamos também para agradecer ao Cássio Faedo, que é advogado, mestre em Direito, já também chamando para suas considerações finais. Agora eu queria aproveitar essa palavrinha final para dizer da importância da diplomacia, que ficarmos atentos no que vai acontecer, porque parece haver até um cancelamento da diplomacia. Observamos atos de agressão em relação a diplomatas e também a ausência de diplomatas em muitos momentos de negociação, e uma normalização, diria, de desrespeito ao direito internacional, e nós vimos que isso já no nosso passado de Primeira e Segunda Guerra não foi nada bom, que o direito internacional fosse tão, digamos, deixado tanto de lado. Nós falamos muito aí citando uma escola mais realista, né? Passamos muito por cima do direito, ficamos muito na geopolítica, mas eu vejo uma crise da diplomacia e uma crise do direito internacional
muito fortes nesse momento. Então, rediscutir o papel da ONU nos próximos anos será fundamental. Esperamos conseguir fazer isso, não é? Então, um bom dia a todos, agradeço muitíssimo a oportunidade de estar falando aqui com vocês. É um aspecto para um outro debate, hein, professor? Muito obrigada. Então, a gente agradece também ao Icarim Melgaço, pós-doutor em Economia. Mais uma vez, muito obrigada por sua disponibilidade em nos atender. Suas considerações finais. Bom, eu diria que, talvez até resumindo o que eu falei, dentro dessa perspectiva aí da invasão da Ucrânia pela Rússia, o que nós estamos vendo é a Europa, o velho continente, completamente acuado, dependente da Rússia, muito dependente da Rússia, da sua energia para sobrevivência, e, ao mesmo tempo, se agasalhando sobre o guarda-chuva da OTAN, que também não é interesse, não seria interesse da Europa. Então, diante disso, a gente percebe que a zona do euro está completamente abalada e, por trás, correndo aí na lanterna, vem o yuan, que é a grande moeda chinesa, que tenta desbancar o dólar. Talvez esse seja um cenário que a gente vai ver nos próximos meses, nos próximos capítulos dessa lamentável batalha. E termino agradecendo imensamente aqui a Sagres e aos colegas que estiveram aqui nessa mesa hoje, e estou à disposição para novos debates. Muito obrigado. Nós que agradecemos, já agradecendo também a Caroline Cordeiro Viane Silva, que é doutoranda em Ciências Políticas, professora do Centro Universitário Internacional, Uninter, muito obrigada. Ela que fala lá de Curitiba, né, da fria Curitiba, aqui em Goiânia, na semana que vem está previsto também um friozinho de Curitiba, típico de Curitiba, viu, Caroline? Olha só, Nívia, aqui agora está 14 graus, está até quente. Semana que vem aqui prevê 3 graus. Vamos ver se Goiânia também chega mais ou menos aí. Acho que Goiás não faz tanto frio, né? Não faz, mas nós vamos ganhar, viu? Porque está previsto 2 graus aqui em Goiânia, viu? Porque normalmente no sul do estado chega a 5, 6, 7, né? Mas aqui em Goiânia está previsto 2 graus a semana que vem. Vamos ficar mais frio que Curitiba. Vai, então vocês vão ter um pouco da experiência curitibana por aí, né? Tem que se preparar, gente. Tem que se preparar para o friozinho. Considerações finais, acho que eu só quero trazer, né, luz a 3 pontos para a gente pensar, quem sabe até para o próximo debate. O primeiro deles, vamos acompanhar, então, a Finlândia. Essa semana eles vão colocar a nomeação para a OTAN, e o processo, a OTAN já aproveita que vai ser um processo express de entrada, então vamos ficar de olho aí na Finlândia e nesse comportamento da Rússia frente a isso, né? Segundo ponto que eu colocaria vamos prestar atenção na Alemanha, né? A Alemanha está tentando de todas as formas ali dialogar e manter por conta dessa dependência, né, da Rússia. E aí, um terceiro ponto, que provavelmente vai ser tem que ser tema de um outro debate, mas é a questão das energias renováveis, né? Acho que esse conflito está mostrando para a gente o quanto o mundo precisa avançar em tecnologia e energias renováveis, o quanto precisa se conversar sobre isso, discutir sobre isso. E os países, principalmente ali na Europa, estão começando a perceber que demoraram até, né, para avançar em energias renováveis. Então, acho que esses 3 pontos. E eu agradeço o convite, é um prazer ter conversado aqui com os meus colegas, é sempre muito enriquecedor, né, o debate. Então, agradeço, foi um prazer participar aqui com vocês hoje. É isso, obrigado a todos aqui pela participação, foi muito produtivo, né, esse debate. Muito obrigado e até uma próxima. Pelo jeito, pelas análises aqui de vocês, inclusive, essa guerra não deve terminar tão cedo, talvez a gente vai comentar os 90, 100 dias, enfim, vamos acompanhar, Nívia. É isso. Esta edição do Debate Super Sábado pode ser acompanhada na programação da Rádio Sagres e a sua íntegra em nosso site sagresonline.com.br.